Cuidado, não fala desse pastor, ele é ungido de Deus. Não toque no ungido do Senhor, você vai pagar Deus vai pesar a mão em você, hein? Mas e se esse ungido está mentindo? Está explorando pessoas, está manipulando para o seu próprio benefício? Ainda assim, será que ele está acima da correção? Ainda assim, ele está acima da palavra de Deus? Esse versículo está na Bíblia, em 1 Crônicas 16, 22 e também em Salmos 105, 15. Mas será que esse texto foi escrito para proteger pastores modernos de qualquer repreensão? Contexto é tudo, e hoje nós vamos entender qual era o contexto bíblico quando Deus falou essa palavra. Nessa palavra, Deus estava falando com os patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó, enquanto eles peregrinavam por terras estrangeiras. Acontece que eles eram poucos, vulneráveis, e ainda assim Deus os protegeu de reis e nações. Ou seja, esse versículo não tem nada a ver com pastores, cantores, levitas intocáveis. Hoje esse versículo virou apenas um escudo de líderes que querem ser seguidos, mas não aceitam ser confrontados. São lobos em pele de cordeiro. São líderes que ensinam heresias, exploram financeiramente suas ovelhas e quando confrontados ainda dizem: se você tocar em mim, você será amaldiçoado. Isso está longe de ser autoridade espiritual. É abuso espiritual. O verdadeiro evangelho não blinda ninguém do juízo. Em Gálatas 1:8, Paulo diz: ainda que nós, um anjo do céu, pregue outro evangelho, seja considerado anátema. Nem o próprio apóstolo Paulo se colocava acima de correção. Unção. O que a Bíblia realmente ensina e o que não é. Hoje, quando vemos cantores se apresentarem com muita eloquência, com muita técnica, automaticamente nós escutamos também o comentário: nossa, uau, que unção, essa pessoa tem unção. Mas se o louvor é simples, bíblico, sem muito arranjo, profundo, mas não faz arrepiar, logo dizem: tá sem unção, tem unção não. Percebe? A unção hoje virou sinônimo de espetáculo, de emoção forte, de impacto sensorial. Se eu sentir, tem unção. Se eu não sentir, não tem unção. Mas acontece que a Bíblia nunca tratou unção dessa maneira. Em 1 João 2,20 vai dizer: e vós tendes a unção do Santo, e todos tende conhecimento. João está falando com todos os cristãos verdadeiros, não com apenas alguns cristãos, mas com todos aqueles que são sinceros. Ou seja, a unção ela não é apenas para o pregador, para o cantor, para o pastor. É sobre ter o Espírito Santo habitando dentro de cada salvo. Em 1 João 2,27 diz: a unção que vós recebestes dele permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Ou seja, essa unção não é uma sensação que vem num culto, numa reunião, quando nós ouvimos um louvor ou alguma pregação. Quando falamos de unção, falamos do Espírito Santo que guia cada crente. A verdadeira unção não grita, ela permanece. Unção não é uma atmosfera, não se trata de uau, eu senti que as coisas mudaram, mas é uma habitação do próprio Espírito Santo de Deus na sua vida. É Deus habitando no homem. É muito comum nos dias de hoje nós vemos fundo musical para pregação, gritaria de performance, apaga a luz, acende a luz, agora apaga de novo. Cria-se uma atmosfera para se sentir uma unção. Mas quando olhamos para a palavra de Deus, nós vemos que a unção é simples. Trata-se de simplicidade. O próprio Jesus Cristo, o nosso Senhor, que foi ungido com o Espírito Santo e poder, muitas vezes pregava e multidões se escandalizavam. Elas não sentiam um arrepio, não sentiam vontade de chorar aquela emoção. Não que Cristo não cause isso, mas elas sentiam confronto. Hoje, se não tiver agito, multidão, palmas, gritaria, aleluia, glória a Deus, é sinal de que Deus não está presente. Assim dizem.
Mas no cenáculo, em Atos 2, quando tivemos a descida do Espírito Santo de Deus, nós vemos que os nossos irmãos estavam em oração. Quando Estevão, cheio do Espírito Santo de Deus, pregou, a palavra vai dizer que multidões tapavam os ouvidos porque não queriam ouvir a verdade. Ou seja, a unção não é sentir. Eu senti alguma coisa quando eu ouvi o irmão cantando. Eu senti alguma coisa com aquele irmão pregando. Nossa, eu senti. Unção não é sentimento. Unção é ser possuído por uma verdade tão profunda que te transforma. Todos os salvos têm unção, mas nem todos vivem sob ela. Entenda, a unção foi derramada por toda a igreja. Não apenas para quem canta bem, para quem fala com eloquência, para quem tem um talento, para quem tem um dom. Foi derramada em toda a igreja. Mas há diferença entre ter o Espírito e ser guiado pelo Espírito. Muitos possuem dons, muitos possuem talentos, mas não vivem em santidade. E quando falamos de unção sem santidade, estamos falando de talento mais emoção. Em Romanos 8,14 diz: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. A prova de que alguém é ungido não é o que ele faz no palco, não é o que ele faz num púlpito, mas o que ele faz quando ninguém está por perto. O que ele faz no secreto. Chega de confundir fogo estranho com presença de Deus. Há muito mover por aí em que Deus não está presente. Há muita emoção gospel que mascara uma vida vazia e longe de Cristo. A igreja moderna, a igreja dos dias atuais, precisa parar de ser guiada por emoção, por sentimento, por sensação e voltar a ser guiada pelo Espírito Santo. A verdadeira unção não é barulho, não é movimento, é cruz, é renúncia, é arrependimento, é mudança de vida. E é dada a todos que nascem de novo através do Espírito Santo de Deus. Se você tem o Espírito, você tem unção. Mas acontece que ele é um homem de Deus. Quem somos nós para julgar? Essa é outra frase comum de quem está cego. Quem é você para julgar um homem de Deus? Que eu já vi com os meus próprios olhos ele fazer milagre. Quem sou eu para tocar no ungido do Senhor? Mas a palavra nos ordena: julgai todas as coisas e retém aquilo que é bom. Os que pecarem, repreenda-os na presença de todos. Não é julgamento carnal, é julgamento segundo a sã doutrina de Deus. Quando falamos de algo, quando julgamos algo, não se trata de atacar pessoas, se trata de proteger as verdadeiras ovelhas. E a verdade é essa: muitos que seguem um ungido, muitas vezes não seguem a Cristo. Mas quando o ungido cai, quando vem a polêmica, a fé deles pode desmoronar. E por quê? Porque não era fé, era idolatria disfarçada de fé no Evangelho. Agora me diz, quantos desses ungidos que nós conhecemos por aí aceita ser confrontado, aceita ser questionado? E não questionamento humano. Muitas vezes não aceitam um questionamento bíblico. Hoje a figura do ungido virou celebridade. Possuem cachê, seguranças, camarins. E quando alguém denuncia o erro, quando alguém vai falar sobre isso, não toque no ungido de Deus. João Batista apontou o dedo para Herodes. Elias desafiou Acabe. Jesus chamou os líderes religiosos de sepulcros caiados. Nenhum profeta se calou diante de um pecado institucionalizado. E você acha mesmo que Deus quer uma igreja que se silencie diante da iniquidade para não tocar no ungido? Quando a igreja não tem discernimento espiritual, o lobo se sente em casa, confortável o bastante para fazer aquilo que lhe provém. E muitas vezes quem tenta abrir os olhos de outros é tratado como rebelde. Mas Ezequiel 33 vai nos chamar de atalaias. Se você vê o perigo e não avisa, o sangue será cobrado de você. Denunciar erro não é tocar em unção de ninguém, até porque muitos desses nem vida com Deus possuem de verdade. São manipuladores, controlam as ovelhas, interessados em sua lã. Denunciar pecado não é tocar em ungido, é obedecer à voz de Deus. Então eu vou sair por aí julgando todo mundo, atacando todo mundo. Não,
Discernimento espiritual não é rebeldia, é maturidade espiritual. Não é sair atacando qualquer pastor porque ele é pastor, então ele é isso e aquilo, não. Existem muitos pastores que eu acredito que são fiéis, mas também não é sair engolindo tudo em nome de honra. Em outras palavras, é puxa-saco. E Deus não se agrada de bajuladores. Ele busca adoradores em espírito e em verdade. A verdade é que há sim pastores bons, fiéis, consagrados, comprometidos com a palavra, tementes a Deus. Mas há muitos que são apenas bons manipuladores. Se você usava esse versículo até aqui, não usa mais esse versículo para defender pecado. Não toqueis no ungido não é mandamento de silêncio. É um alerta de Deus para que não machuque os seus servos. Mas quando esse servo deixa de ser servo e se torna senhor de si mesmo, ele deixa de ser ungido. Porque a verdadeira unção, ela é humilde, ela é simples, ela se submete, não tem soberbia, não tem arrogância, não se coloca acima de ninguém. Mediante a esse vídeo eu te pergunto, fica aqui a pergunta, você vai continuar usando esse versículo totalmente fora do contexto? Vai continuar idolatrando homens ou vai se voltar para a verdade? Quem ama, confronta, e quem teme a Deus, não teme homens. Eu vou ficando por aqui, que Deus em Cristo te abençoe. Não esquece de se inscrever se você ainda não é inscrito. Deixa sua curtida, comenta aqui embaixo o que você acha sobre esse vídeo. Compartilha esse vídeo, eu creio que vai ser um alerta para muitas pessoas. Que Deus em Cristo te abençoe